Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais uma palestra pública online. Hoje, dia 12 de junho de 2020, Dia dos Namorados, e aqui nos encontramos para atendermos a um compromisso pré-agendado com o Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique, que fica localizado na Rua Maria Julieta do Drummond de Andrade, número 261, na Vila Mangalô, em São Paulo. E aqui já agradecemos antecipadamente ao nosso companheiro de jornada, Wellington Fernando, que nos conhecemos pelas vias das redes sociais, aqui no Facebook, e fez-me o convite para que realizássemos esta exposição desta noite. Mas antes de chegarmos à nossa exposição, ouviremos uma música para a nossa harmonização. Roberto Moreira cantará para nós. Então ouçamos Roberto Moreira, enquanto os companheiros vão chegando e se conectando. Ciência divina, luzes do Consolador, envolvendo a terra em claridade e amor, revelando a vida de meu eu, as que sobrevivem às dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolveu, ilumina minha vida e faz feliz meu ser. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Para vocês que não me conhecem, me chamo Vanildo Soares, resido em Goiânia, capital do estado de Goiás, e aqui nos encontramos, mesmo à distância, a mais de 900 quilômetros de distância do Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique. Aqui estamos para dialogarmos acerca do casamento na visão espírita.
Vamos fazer a leitura de uma mensagem para, na sequência, fazermos a nossa prece inicial. E a leitura que escolhemos para esta noite é do livro Espiritualidade e Vida, de autoria do nosso companheiro de jornada, Haroldo Dutra Dias, o capítulo 89. E ele nos diz o seguinte: ter clareza sobre os passos necessários para concluir a jornada, saber exatamente quais as etapas da concretização de um projeto e as ferramentas a serem utilizadas são pressupostos do sucesso. Ninguém atinge aquilo que não vê. Definir metas é visualizar o desdobramento da missão passo a passo. Então, assim também funciona no casamento. Nós temos que ter estas metas para a nossa vida e temos que visualizar desdobradamente e de forma antecipadamente a nossa vida, a nossa missão aqui na Terra. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos carnais para abrirmos um tanto mais os nossos olhos espirituais para uma melhor concentração e conexão com o plano superior. Então, neste momento, rogamos a Jesus de Nazaré que nos envolva e nos ampare, a todos nós que aqui nos encontramos nesta sala virtual, para estudarmos os teus ensinamentos de amor, ó Jesus. E por isso nós agradecemos ao nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos também à nossa querida Mãezinha Santíssima pelo colo de mãe que sempre nos oferta. E neste momento, meus irmãos, gostaríamos que todos nós que nos encontramos aqui nesta sala virtual direcionássemos os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações, as nossas melhores energias para os nossos irmãos trabalhadores da saúde, que estão trabalhando constantemente para salvar vidas. Muitos companheiros estão doando a sua própria vida para salvar outras vidas. E por isso, neste momento, nós rogamos a Jesus um amparo muito especial a esses nossos companheiros de jornada. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como havíamos dito no início, muitos companheiros não haviam chegado e se conectado. Aqui nos encontramos para atendermos a este compromisso pré-agendado com o Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique, de São Paulo. Meu nome, Vanildo Soares, trabalhador da Seara de Jesus, humilde trabalhador em aprendizado, e por isso aqui nos encontramos hoje e agradecemos mais uma vez o nosso companheiro Wellington Fernando pela coragem e pela caridade que está fazendo nesta noite em nos ofertar uma oportunidade, mais uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. Então, tudo o que falaremos aqui, que mostraremos aqui nesta noite, não estaremos falando para vocês, mas em especial e em primeiro lugar a este que vos fala, que é o mais necessitado de todos, estes que aqui se encontram reunidos. E hoje falaremos acerca do casamento na visão espírita. Já que hoje é dia dos namorados, então o casamento na visão espírita. Existe casamento espírita? Existe alguma cerimônia religiosa dentro do espiritismo voltada para o casamento? Então é sobre isto que iremos estudar. Não iremos falar nos termos jurídicos, na parte jurídica, porque não temos esta formação e também não é o foco para esta noite.
Nós falaremos aqui com base na doutrina espírita, mas apenas como referência em relação ao casamento, na parte jurídica, nós encontramos as informações acerca do casamento na nossa Constituição Federal, no artigo 226. E também no nosso Código Civil, o novo Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, a partir do artigo 1511. São vários artigos a partir do 1511 que trata sobre o casamento civil. Então, voltando para a nossa temática, o nosso propósito desta noite, nós começamos as nossas reflexões sempre com palavras de Jesus. E como falaremos acerca de casamento, vamos lembrar aqui aquele primeiro milagre de Jesus que foi exatamente em um casamento, as bodas de Caná, ou em Caná da Galileia. Uma festa de casamento para a qual Maria, Jesus e alguns discípulos foram convidados. E lá compareceram, já que o casamento é uma celebração, uma festividade, onde se nasce ali mais um agrupamento, mais um núcleo de trabalho chamado família. Então lá estavam Jesus, Maria de Nazaré e alguns discípulos. E conforme nós encontramos nas anotações de João Evangelista, no capítulo 2, no versículo 1, a partir do versículo 1, como nós sabemos deste relato, numa certa feita durante a festa faltou vinho. E aí Maria ficou sabendo, ela foi comunicada que havia faltado vinho e foi conversar com Jesus. E aí Jesus até questiona: mulher, o que queres de mim? Minha hora não chegou. E aí Maria, e exatamente também por isto que trouxemos estas anotações de João, Maria, quando Jesus fala a ela, pergunta a ela o que ela queria dele e que a hora dele não havia chegado, Maria nos fala aqui uma frase belíssima, nos chama a atenção, assim como uma mãe, todas as mães da face da terra, em sã consciência, todas chamam a atenção de seus filhos, sempre querendo o melhor para eles. Então Maria vira para os servos da casa, que iam preparar a água para Jesus transformar em vinho, e diz para os servos da casa, mas dizendo a todos nós, fazei o que ele disser. Então Maria deixa aqui este ensinamento, dizendo àqueles servos da casa onde ocorria a festa de casamento e falando para todos nós, para a eternidade, pela eternidade que temos pela frente, fazei tudo o que o meu filho vos disser. Tudo o que Jesus nos disse, Maria nos chama atenção para que façamos. Então lembremos constantemente nas nossas atitudes do dia a dia desta frase de Maria, quando ela nos chama a atenção para isto, para que nos esforçássemos constantemente para realizarmos na nossa vida tudo que Jesus nos ensina. E é lógico que Jesus nos disse tantas coisas, porque Jesus sempre que abriu a boca, quando aqui estava, sempre disse, sempre falou um ensinamento, sempre nos ensinou algo. Como nós encontramos várias anotações que destacamos aqui algumas para corroborar este pedido de Maria: fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que o outro ou que os outros vos fizessem. Então Jesus nos fala sobre isto e Emmanuel nos diz que esta é a regra de ouro para a nossa vida, a chamada regra áurea. Na sequência falaremos outras frases para lembrarmos mais uma vez esta frase de Maria, quando ela nos chama a atenção. Mas já que o nosso enfoque é o casamento, vejamos o que nós encontramos na questão 695 de O Livro dos Espíritos. Kardec questionou os espíritos amigos: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é,
a união permanente entre dois seres? Então Kardec fez esse questionamento. Será que é contrário à lei da natureza o casamento ou a união permanente entre dois seres aqui na Terra? E os espíritos amigos, os espíritos superiores nos respondem através de uma resposta assim tão curta, mas tão profunda, que não tem como nós questionarmos e também não tem como ficar dúvida em relação a esta resposta. Eles nos dizem o seguinte, que é um progresso na marcha da humanidade. Não é contrário de forma alguma à lei da natureza, mas ao contrário, é um progresso enorme na marcha da humanidade. E aí saltamos lá para a questão 775, também de O Livro dos Espíritos. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Então Kardec, há mais de 160 anos atrás, se preocupou em questionar qual seria para a sociedade em se relaxando os laços de família. Então foi aquele questionamento assim já premonitório, que é exatamente o que está acontecendo na atualidade, o relaxamento de laços de família, a desvalorização da família, o pouco caso em relação à família, e exatamente por isso que gostamos tanto de falar sobre família e chamar a atenção de todos nós em relação ao adoecimento da macro-sociedade e que precisamos cuidar das nossas famílias, tratando das nossas famílias, tratando dos membros que compõem esta família, para que realmente a sociedade lá fora se salve, para que a sociedade volte a ter saúde. Então, sem sombra de dúvida, conforme está na questão 775 de O Livro dos Espíritos, em se relaxando os laços de família, também a resposta é curta. Eles nos dizem o seguinte, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, voltar com mais intensidade ou se tornar mais intenso o egoísmo em se relaxando os laços de família. Eu vou me tornar mais egoísta, porque as minhas coisas serão só minhas, eu não dividirei com mais ninguém, não terei agrupamento familiar sob minha responsabilidade para dividir as coisas materiais. E aí o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte no livro Vida e Sexo: de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição de uma família. Então Emmanuel nos chama que não existe uma associação existente na face da Terra que seja mais importante do que a constituição de uma família, porque de semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, exatamente por isto que existe o afeto e por isso precisamos cultivar o afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Então, exatamente o lar, o agrupamento familiar, que tem a responsabilidade pelos alicerces da civilização. E aí veio Jesus, há 2000 anos atrás, impulsionando esta nossa civilização. Porque conforme nos diz o Espírito Miramês, lá no livro Maria de Nazaré, se Jesus não tivesse vindo à Terra 2000 anos atrás, nós ainda estaríamos nos primórdios da civilização. Tal foi a importância e o impulso que Jesus deu à nossa civilização. E aí voltamos mais uma vez ao Livro dos Espíritos, questão 696. Estou vendo que o Wellington está anotando aqui todos os apontamentos que eu estou fazendo. Muito obrigado, companheiro. Pelo menos fica o registro também para os demais companheiros, para depois pegarem todo o material que iremos citando aqui e que citaremos, para consulta e para aprofundamento dos estudos. Então, na questão 696 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou da seguinte maneira: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Então, qual seria, em si abolindo o casamento da sociedade humana? E os espíritos amigos nos respondem, também de forma bem sucinta, o retorno à vida animal. Então eles nos dizem que em si abolindo o casamento entre os seres humanos, nós retornaríamos à condição de animais irracionais. E aí Kardec
tece alguns comentários a esta resposta, nos dizendo que a união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. Então, a união livre e fortuita é o que acontece entre os seres irracionais. Mas o casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas. Então, a união livre entre os seres irracionais. Agora, o casamento, o compromisso entre dois seres, é estes primeiros passos que demonstram os atos, ou que demonstram os atos de progressos da sociedade humana. Porque ele estabelece, ou seja, o casamento estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Então, existem na natureza animais que se unem e ficam juntos para o resto da vida. E quando um desencarna antes do outro, o outro continua viúvo. Então, aqui ele nos diz que a abolição, nós retornaríamos, com a abolição, nós teríamos a condição inferior a de certos animais que têm essas uniões permanentes para toda a sua vida. E aí, mais uma vez, no Livro dos Espíritos, questão 697, que nos fala, Kardec questionou sobre aquela condição absoluta de o casamento ser indissolvível. E aí, os espíritos amigos nos respondem que, em relação à lei natural, em relação à questão de ser indissolvível o casamento, a lei ela é humana. A lei é humana. Então, eles nos dizem que a lei é uma lei humana muito contrária à lei da natureza ou à lei natural. Então, o questionamento que Kardec fez, se seria indissolvível o casamento realmente perante a lei humana, assim, isso ele questionando em relação à igreja, onde o casamento religioso na igreja se diz indissolvível, não pode voltar atrás. Então, por isso que eles nos respondem, os espíritos amigos, que não altera é a lei da natureza, é a lei de Deus. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Só a lei de Deus é imutável. E a 698, Kardec questionou sobre o celibato, nas 698 e 99. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Será que todo celibato voluntário demonstra um grau evolutivo daquela criatura que fez aquela escolha de ser um celibatário? E aí eles nos dizem que não. E os que vivem assim, vivem por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Então existem muitos celibatários, conforme a resposta dos espíritos amigos, que vivem assim só por egoísmo, para não dividir as suas coisas com as outras pessoas. E ao contrário, na 699, Kardec questionou: e o celibato? O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? Aí eles nos respondem da seguinte maneira: isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Então, quando se é celibatário por egoísmo, não demonstra evolução nenhuma. Mas quando é celibatário para dedicar-se em auxiliar as outras criaturas, isto é bem diferente. E aí André Luiz, lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, aí você pode questionar, mas o que tem que ver nos domínios da mediunidade, um livro sobre mediunidade, já que você está falando de casamento? Então, André Luiz, dentro deste livro, Nos Domínios da Mediunidade, também faz estudos acerca do casamento. E aí, o espírito, André Luiz, recebe orientações do mentor que auxilia na execução e que auxiliou na execução desta obra, nos dizendo da seguinte maneira, na forma de um questionamento: você acha
que o casamento na face da terra é uma simples excursão no jardim de infância? Isso está no capítulo 20 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Você acha que o casamento na face da terra é uma simples excursão no jardim da infância? Ou que o casamento seja apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Não é isso. O casamento não é isto, não é uma simples excursão ao jardim de infância. O casamento não é a música da ilusão a eternizar-se. Casamento é responsabilidade de ambas as partes, compromisso. E aí ela acrescenta dizendo que o lar é uma escola em que as almas se reaproximam. Vejamos o termo que ele utiliza, que o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Então, o lar é esta escola de aprimoramento, onde nós nos reaproximamos para a nossa evolução. No educandário, há professores e alunos. Então, no educandário doméstico, existem os professores e alunos. E em muitas situações, nós pais nos equivocamos quando achamos ou nos comportamos como se nós fôssemos constantemente os professores. Não, de forma alguma. Nós temos que, em muitas situações, sentarmos no banco da escola e ouvirmos as lições que os nossos filhos têm a nos ensinar, têm a nos passar, porque aqui é uma via de mão dupla. Ora eu sou o professor, ora eu sou o aluno, principalmente agora com esses espíritos altamente intelectualizados que estão vindo à face da Terra. Crianças com 3, 4, 5 anos de idade que já nos dão verdadeiras lições. E aí acrescenta André Luiz que os melhores devem ajudar os menos bons. Vejamos a frase que André Luiz cunhou aqui, que os melhores devem ajudar os menos bons. Ele não diz que os melhores devem ajudar os piores, mas os melhores devem ajudar aqueles que são menos ou que estão menos bons. E aí vamos ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14º, item 8, onde nos dizem que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos. Espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição mútua ou afeição recíproca na vida eterna. Então não existe o acaso, na nossa vida. Ah, não, eu estou nessa família bagunçada por acaso, eu nem queria estar nessa família. Não, de forma alguma. Conforme nós estamos nos falando, e quem quiser aprofundar um pouco mais o assunto sobre esse estudo de família, capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e o capítulo 14º também de O Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A belíssima mensagem sobre a ingratidão dos filhos é uma lição belíssima sobre o nosso comportamento no agrupamento familiar. Então aqui nós encontramos estas informações e na sequência SOS Família, de Valdo Franco, através de diversos espíritos, mas aqui Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que a família é uma pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república. Então a família, na definição de Joana, é uma pequena república que é fundamental. Então a família é esta micro-sociedade ou micro-humanidade que é responsável em fornecer caracteres, em fornecer cidadãos para a macro-sociedade. Se a macro-sociedade hoje está doente, o tratamento começa exatamente na família. Que passemos nós, micro-sociedade, tratar esses cidadãos que estão na micro-sociedade em primeiro lugar para ofertarmos à macro-sociedade cidadãos curados, cidadãos transformados e não cidadãos doentes, não cidadãos deformados, mas cidadãos transformados no bem e para o bem.
E Raul Teixeira, no livro Vereda Familiar, através do espírito Teresa de Brito, nos diz o seguinte, que a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias. Inquestionavelmente, a família constitui esse notável núcleo de libertação e de aprendizagem, renovação individual de todas as criaturas. É por isso que família é definida também pelos espíritos amigos como sendo esta primeira escola. É o primeiro banco da escola da vida onde nós nos encontramos. A questão 188, a questão 188 do livro O Consolador. Emmanuel foi questionado sobre compromisso conjugal. Já que estamos falando sobre casamento na visão espírita, então por isso tantas citações da doutrina e das obras complementares. Então Emmanuel foi questionado da seguinte maneira: como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? De que forma nós, no agrupamento familiar, na condição de cônjuges, marido e mulher, esposo e esposa, companheiro e companheira de jornada, como devemos agir para cumprirmos o nosso compromisso? E aí Emmanuel nos responde da seguinte maneira: o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil. Mas redentora. Então vejamos que Emmanuel nos chama a atenção que o casamento, conforme André Luiz nos falou, não é a música da ilusão, não é o jardim da infância, mas sim uma prova difícil e redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos. Respeito e carinho mútuo e atenção, concentrando-se ambos no lar sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica. Então, a responsabilidade do agrupamento familiar, a responsabilidade pela harmonia e harmonização do lar, não é da esposa, não é do esposo, mas sim dos dois. E quando chegam os filhos, e mais crescidinhos, de todos do agrupamento familiar. Responsabilidade de todos nós do agrupamento familiar, esta busca constante, essa construção constante da felicidade doméstica. E aí ele acrescenta ainda que no lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Então aqui Emmanuel encerra a resposta deste questionamento. E aí nós avançamos para a questão 189, também do livro O Consolador, onde Emmanuel foi questionado mais especificamente em relação às tarefas da mulher no agrupamento familiar. O que deve fazer? Assim foi questionado Emmanuel. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Então, o que deve fazer a mulher? Mas aqui sabemos que não é simplesmente responsabilidade da mulher, mas do marido, do homem que ali está também, auxiliá-la, ali ombro a ombro, lado a lado, os dois conjuntamente, cuidando para o bem das criaturas que lhes foram confiadas. Não é responsabilidade só de um, é responsabilidade de ambos. Então os espíritos amigos, através de Emmanuel e Chico Xavier, esta parceria
que nos deixou mais de 400 obras para estudo, essa assessoria de Emmanuel constantemente. Então Emmanuel nos responde da seguinte maneira sobre este dever da mulher para cumprir evangelicamente a sua missão de mãe aqui na Terra. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Então aqui ele nos diz que a mulher, ali no agrupamento familiar, é aquele coração, aquele expoente divino de compreensão e sacrifício constante pela harmonia e pela felicidade da família. Dentro desta esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende verdadeira luz para o caminho dos filhos. A missão maternal resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, de que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Então a missão materna, conforme nos fala Emmanuel, é dar sempre este amor de Deus, já que o amor de mãe é este amor que mais se aproxima do amor de Deus. E como nós sabemos, a mulher, a mãe, ela é esta guardiã da vida, porque Deus lhe confia a vida. E nós sabemos também hoje, conforme os espíritos amigos nos esclarecem, que a mulher, a mãe, é o único meio de transporte que nós temos à nossa disposição para virmos do mundo espiritual para o mundo material. Sem este meio de transporte que nós conhecemos com o nome de mãe, nós não estaríamos aqui. Porque sem esse meio de transporte, nós não nos materializaríamos aqui na Terra. Então a mãe é este meio de transporte, esta guardiã da vida. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Então os nossos filhos não são nossos filhos. Os nossos filhos, em primeiro lugar, são filhos de Deus e que Deus nos confia provisoriamente para nós auxiliarmos, darmos a nossa contribuição na melhoria dessas criaturas. Assim conforme nos lembra Santo Agostinho, como havíamos feito referência lá no capítulo 14, no item 9, naquela mensagem que trata da ingratidão dos filhos para com os pais, quando ele nos questiona, aquele questionamento da nossa consciência quando retornarmos para casa, para a nossa verdadeira morada: o que fizeste do filho que eu lhe confiei? Deus nos questionará, ou seja, a nossa consciência nos questionará, nós que tivemos sobre a nossa responsabilidade criaturas na condição de filhos por empréstimo. O que você fez com a criatura que eu lhe confiei, com o filho que eu lhe confiei, que eu coloquei sob a sua guarda? Você cuidou bem dele ou você não cuidou? Então, nos diz Emmanuel ainda na resposta, na sequência da resposta, que a mãe terrena ensinará a tolerância mais pura aos filhos, sacrificar-se-á de todos os modos para o bem dos filhos. E ainda nos fala que a mãe trabalhará constantemente pela edificação divina dos seus filhos, ensinando constantemente o respeito pelas outras criaturas. Nos problemas da dor e do trabalho, a mãe auxiliará constantemente os seus filhos. E aí nos diz Emmanuel, ainda no final da resposta da questão 89, que a mãe buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança. Então a mãe terrena buscará na piedosa mãe de Jesus
a nossa querida Mãezinha Santíssima, o símbolo das virtudes cristãs para melhor servir aqui na caminhada. E aí chegamos na resposta daquele questionamento que fizemos lá no início, sobre o casamento espírita. Quem nos responde é Raul Teixeira, através do espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, no capítulo 5. Há casamento espírita? Então foi feito esse questionamento pelo espírito Teresa de Brito e que ela responde na sequência: há casamento espírita? Então aí ela vem e nos esclarece da seguinte maneira, que dentro do espiritismo, usando o bom senso daqueles que mantêm sério e respeitoso conhecimento dos ensinos espíritas, então aqueles que mantêm sério e respeitoso conhecimento dos ensinos espíritas, daqueles que se ajustam à vivenciação consciente do espiritismo, dirá que por sua base doutrinal, o espiritismo não comporta tais cerimônias. Então o espiritismo não tem tais cerimônias. Como nós sabemos, no espiritismo, nós não temos culto organizado conforme encontramos nas igrejas, nós não temos ritos e nem podemos estabelecer ritos, nós não temos templos como as igrejas, nós não temos sacerdotes ou sumos sacerdotes. Este que vos fala neste momento não tem nenhuma formação religiosa, não é um sacerdote da doutrina espírita. Não, de forma alguma, na doutrina espírita não existe isto conforme nós falamos aqui, culto, rito, templo, sacerdote, sumo sacerdote, esta hierarquia sacerdotal. Não existem esses ritos, essas cerimônias. E aí nos diz ainda Teresa de Brito que embora haja casamento de espíritas, não existe casamento espírita, com todo um contexto litúrgico, apesar de muitos espíritas quererem fazer desta forma. E aí ela nos chama a atenção da seguinte maneira, que os cultos matrimoniais que a igreja dos primeiros séculos assimilou a partir do século IV da nossa era, são elementos absorvidos das práticas do paganismo ancestral. A família espírita, ainda nos diz Teresa de Brito, nos chamando a atenção em relação ao casamento espírita, que a família espírita deverá manter a consciência acordada para que não se faça incoerente ou tola. A família espírita deverá manter a consciência acordada. Evite a família espírita, assim, levar para a instituição do espiritismo qualquer destas cerimônias civis, porque o casamento é uma cerimônia civil, conforme nós citamos lá no início, o artigo 226 da nossa Constituição e também os artigos do nosso Código Civil a partir do artigo 1511 e vários artigos pela frente que trata do casamento civil. Então nos fala desta forma, para não levarmos para a instituição do espiritismo o casamento, a cerimônia que é civil, para que não se configure um casamento espírita. Nós precisamos respeitar e respeitamos, assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas respeitar a lei. Nós espíritas também temos que respeitar as leis, dar a César o que é de César, mas não sermos tolos, conforme ela nos fala aqui. Que não sejamos, ainda ela nos chama a atenção, que não sejamos coniventes com os que desejam realizar preces ditas especiais na instituição em razão do casamento. Os centros espíritas devem ser preservados de todas as práticas que não dizem respeito aos seus objetivos, para que se mantenham sempre como uma escola de bom senso. Então, o centro espírita deve se manter sempre como uma escola de bom senso e de trabalhos do bem, sem fantasias. E é lógico, neste caso, sem práticas, conforme ela nos lembra, sem práticas igrejeiras, sem hipocrisia, sem incoerência, sem desrespeito.
Então, que possamos manter esta ordem, esta harmonia em nossos centros espíritas, para que possamos caminhar de forma tranquila aqui pela vida. E aí, para encerrarmos, já que o nosso tempo já está um pouco avançado, nós buscamos também palavras de Emmanuel, mais uma vez, em Vida e Sexo, onde ele nos fala sobre a função do casamento. Que o casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência, assistência mútua. Então, Emmanuel nos chama a atenção que o casamento implica este regime de vivência e de assistência mútua. A ligação que se baseie na responsabilidade recíproca, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Aí vem questionamento. Questionamento em O Livro dos Espíritos, na questão 701, sobre a poligamia e a monogamia. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? E os espíritos amigos começam a responder da seguinte maneira, que a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Assim como o casamento marcou um progresso na nossa marcha, a abolição da poligamia também marcará esse progresso nessa nossa marcha, que o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, na poligamia não existe, conforme eles nos chamam a atenção, não existe afeição real, mas simplesmente sensualidade. E o seu casamento? E o nosso casamento? Que tipo de casamento é? É um casamento por acidente? É um casamento provacional? É um casamento sacrificial? É um casamento de almas afinizadas? Ou é um casamento de almas santificadas? Nós temos, nas obras complementares da doutrina espírita, no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que é um livro que ele faz um estudo belíssimo do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fez essa classificação dos casamentos, nesses 5 tipos de casamentos. De uma forma rápida, ele nos diz da seguinte maneira, que existem os casamentos acidentais. Aí você pode falar assim, o meu casamento então é este, porque foi um verdadeiro acidente. Aí ele nos diz quem são estas criaturas que se reúnem desta forma, que são encontros de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, simplesmente sensualidade, sem qualquer ascendente espiritual. E aí existem os casamentos provacionais, que conforme eles nos dizem, e nós encontramos também essa informação lá no livro Nosso Lar, Palavras de André Luiz, nos diz da seguinte maneira, que nestes casamentos provacionais, nós encontramos ali almas que se reencontram para reajustes necessários à evolução de ambos, e que é a maioria absoluta, 99,9% dos casamentos aqui na Terra se encaixam nestes casamentos provacionais. E existe o outro tipo de casamento, que são os casamentos sacrificiais. Aí você pode também falar, o meu casamento é este, porque é um verdadeiro sacrifício. Mas sacrifício de quem? E aí ele nos responde da seguinte maneira, que nestes casamentos sacrificiais, nós encontramos ali almas iluminadas, ou uma alma iluminada, que voltou aqui à Terra para buscar uma alma inferiorizada, uma alma querida que ficou para trás, que ficou na retaguarda. Então esta alma iluminada vem com o objetivo de redimi-la, sacrifica a sua jornada para buscar esta alma amiga que ficou para trás. E existem os casamentos afins, que reencontro de corações amigos para conciliação ou consolidação de afetos. Então,
Um dia todos nós chegaremos a esta condição onde os nossos casamentos serão realmente desta forma. A união ou reencontro de almas afins para a consolidação dos afetos. E por último, os casamentos transcendentes, que é aquele encontro de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Aqui nós podemos lembrar aquele encontro ou reencontro de Francisco de Assis e Irmã Clara, dois espíritos altamente iluminados que se reencontraram simplesmente para realizações de tarefas imortais, não simplesmente para eles, mas para a humanidade. E para encerrarmos as nossas reflexões, falaremos também sobre igualdade dos direitos, que nós temos que levar em consideração e pensarmos constantemente nisto no nosso agrupamento familiar, na questão 817, também na questão 818 de O Livro dos Espíritos. Kardec questionou se são iguais perante Deus o homem e a mulher. Mas o que é mais importante para essa nossa reflexão, aí segue as questões 819, 820 e a questão 821, que é que queremos fazer a referência com maior enfoque. A questão 821, Kardec questionou o seguinte: para nós, homens, que achamos que a nossa tarefa no agrupamento familiar é mais importante, que nós somos mais importantes no agrupamento familiar, vejamos o que Kardec questionou e a resposta dos espíritos amigos. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto a do homem? Então esse foi o questionamento de Kardec. As funções da mulher são importantes quanto a dos homens? Porque nós nos julgamos muito importantes, mas e as funções da mulher designadas pela natureza? E aí os espíritos amigos nos dão uma verdadeira porretada, e que possamos baixar, conforme se diz no linguajar popular, a crista e valorizarmos como devem ser valorizadas, amadas, respeitadas, auxiliadas, e também aquele trabalho de cooperação às mulheres, nós homens. Eles nos dizem o seguinte, em relação à importância, sim, e maiores. Então, a importância das funções da mulher aqui na Terra, designadas ou destinadas pela natureza, são maiores do que a dos homens. Porque é ela, seguem os espíritos amigos nos dizendo na resposta, é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Conforme havíamos dito anteriormente, se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui, porque são elas este meio de transporte que nós temos, este meio de transporte divino que nós temos à nossa disposição para nos encontrarmos aqui. Como havíamos dito há uns tempos atrás, por ocasião daquele Dia das Mulheres, nós havíamos dito isto e lembrado isto em relação àquele termo percentual, aqueles termos percentuais que nós temos na face da Terra, e nós deveríamos lembrar disto constantemente para respeitarmos as mulheres, porque 50% da população da Terra, aproximadamente, são mulheres. E se eu te questionar, os outros 50% é composto por quem? É lógico que todos nós responderemos sem nem pensar que os outros 50% é lógico que é composto pelos homens? Não. É muito maior e muito mais profundo do que isto. Os outros 50%, já que os primeiros 50% é composto pelas mulheres, os outros 50% é composto por seus filhos, que somos nós. Então, na questão, e encerrando, na questão 822, Kardec questionou: os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante das dos homens? E eles respondem da seguinte maneira: é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereríeis que se vos fizessem, ou fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que o outro ou que os outros vos fizessem. Então somos iguais, cada um com as suas funções, cada um com as suas tarefas, cada um com as suas atividades, ambos ali juntos, respeitando, auxiliando,
cooperando de braços dados, auxiliando na evolução da humanidade. Muita paz a todos, meus irmãos, e muito obrigado pela caridade que vocês fizeram na noite de hoje em nos ouvir, vocês, deste núcleo assistencial espírita Frei Henrique, me ouvindo ao vivo pela primeira vez, ouvindo e vendo, agradeço imensamente pela caridade que fizeram nesta noite, por nos ouvir, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvir esses belíssimos ensinamentos. Faremos agora a nossa prece para encerrarmos a nossa transmissão ao vivo, já saudoso de todos vocês. Não deu tempo de ler as mensagens que vocês postaram ao longo da nossa fala. O tempo é corrido, as letrinhas são pequenas também, aqui na tela do celular, mas tenho certeza que após encerrarmos a transmissão, responderemos pessoalmente a cada comentário. Só aguardarem. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos, agora para agradecermos a Jesus por mais esta oportunidade que nos concedeu, agradecermos a Deus em especial pela vida, agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência e rogar mais uma vez pelos profissionais da saúde. Ampare e proteja, Senhor Jesus, para que eles possam continuar trabalhando em prol de todos nós. Ampare e proteja, Senhor, a todos que se encontram em seus lares neste momento, representados nesta sala virtual, que todos possam receber, cada um, de acordo com as suas necessidades reais que tu conheces. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos. Recebam todos do núcleo assistencial espírita Frei Henrique o nosso abraço fraterno, mesmo à distância, e de gratidão. Muita paz a todos, que Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos. Até breve. É só surgir um outro convite e se tivermos vaga na nossa agenda, será um prazer enorme estarmos aqui, mesmo à distância, mas para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus juntos. Paz aos nossos corações.